Olá, queridos! Na nossa aula de hoje, nós iremos dar continuidade ao estudo que estávamos fazendo na unidade 4 do nosso livro didático. Nós estudamos sobre a produção e o consumo. E na primeira parte desse estudo, nós estudamos sobre a agricultura familiar e a agricultura comercial. E na aula de hoje nós iremos estudar sobre a pecuária. A pecuária é outra atividade muito importante desenvolvida em quase todo o Brasil. Ela nos fornece alimentos como a carne, o leite, além de produtos como couro e lã. Da mesma maneira que a agricultura, a pecuária pode ser praticada de forma simples ou com técnicas modernas. Então, você vai observar o mapa e vai ver aqui a representação dos rebanhos que temos aqui no Brasil. Temos aí os rebanhos bovinos, suínos, ovinos, caprinos, equinos e bufalinos. Depois você vai continuar lendo e observando agora um gráfico com os valores arredondados desta representação. Aí temos aí Brasil, efetivo dos principais rebanhos. Esse gráfico é do ano de 2015, ou seja, há 5 anos atrás. Então, observem bem. Qual é o maior rebanho que temos aqui no Brasil? Quem respondeu bovinos, acertou. E o menor rebanho? Bufalinos. Aqui no Pará, nós temos a representação desse rebanho, o rebanho dos bufalinos, na ilha do Marajó. Bem, quando você terminar de ler, analisar o mapa, o gráfico, aí você vai partir para a página seguinte para responder, que é a página 89, as questões referentes a este mapa, a esta representação do rebanho, dos rebanhos. E quando terminar, você vai para a página 90 ler o texto da família de Chico Bento. Esse texto ilustra um pouco da realidade das fazendas no interior do nosso país. Você vai ver aqui que eles têm algumas dificuldades e essas dificuldades são muito comuns em algumas fazendas, principalmente as pequenas fazendas, as pequenas propriedades. Bem, quando você terminar esta leitura, tem uma atividade também para você fazer na página seguinte, na página 91, com base no texto que você está lendo aqui, ou estará lendo depois, né? Porque você vai continuar lendo. Leia uma vez, 2 e até 3, para que você possa compreender bem esta realidade. E assim, ter condições de responder com mais segurança a atividade que está sendo proposta na página seguinte. Ok? Então, leiam e aprendam um pouquinho mais sobre esta importante atividade que é a pecuária para o nosso país. Bem, quando você terminar de fazer as atividades de geografia, aí nós temos a nossa sugestão de leitura de cada sexta-feira. Nós vamos continuar lendo a revistinha Maior Esperança. Desta vez, você vai ler a segunda história. Leia e, se você tiver alguma dúvida, você poderá perguntar tanto da aula de geografia quanto da sugestão de leitura. Tá bem? Eu estarei à disposição para poder respondê-los. Mas tem um detalhe. A leitura, a sugestão que a gente dá é que ela seja feita no final de semana, junto com a sua família.
Sente com o papai, com a mamãe, com o vovô, ou com a vovó, ou com a família toda e leia junto com eles e conversem sobre o assunto, que é um assunto bem interessante. Então, boa leitura e bons estudos. Um beijo no coração.